predestinação celestial. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. Um time que quer conquistar título tem que jogar defensivamente e jogar ofensivamente também. Galvão Bueno, mais uma vez, elogia a postura do time do Flamengo e crava o time carioca como favorito a vários títulos esse ano. Galvão Bueno rasgou, elogios ao time do Flamengo e exaltou que Bruno Henrique agora fica diferente e dentro de casa o Flamengo vai se dar melhor. Agora a coisa é diferente. E dentro dessa perspectiva, eu acho que o Carille arrumou boas soluções. Eu acho que a troca do mando de jogo para um campo sintético funcionou dentro daquilo que o Vasco podia, porque o Vasco está usando todas as coisas que ele tem para tentar enfrentar uma equipe que é infinitamente superior. Não são times comparáveis. Provavelmente, se você olhar o banco do Flamengo, você vai ter vários jogadores que seriam titulares absolutos no Vasco da Gama. Então, dentro dessa possibilidade, olhando o primeiro tempo, por isso que eu concordo muito contigo, capitão, o Carille arrumou boas soluções para o Flamengo não ser agressivo como gosta. Hoje, o Flamengo podia produzir mais, mas eu acho que o gramado atrapalhou. Eu acho que o fato de deixar esse jogo mais pegado é bom para o Vasco. Porque o vascaíno, sabe que o objetivo dessa temporada é resolver as questões financeiras do clube, ou diminuir os problemas, cuidar das questões jurídicas, a recuperação judicial, ver o que acontece, se essa SAF fica, não fica, como é que vai... quem vai ser o dono da SAF e continuar na primeira divisão do futebol brasileiro. Porque enquanto o Flamengo hoje tem perspectiva de ganhar vários títulos, o Vasco luta para continuar na elite do futebol, com os atuais elencos. E você vê o jogo de hoje e você não vê essa diferença. Você vê o primeiro tempo que o Vasco criou a melhor chance, conseguiu travar o jogo, o segundo tempo o Flamengo foi melhor, venceu por 1-0, então eu acho que a estratégia vascaína funcionou. Mas o flamenguista também não liga tanto assim para a semifinal do estadual. Está muito mais preocupado porque era o clássico e no final também não vai reclamar da atuação do time. E tem o jogo de volta ainda também, Então é uma questão que eu acho que isso pode pegar. Porque o Felipe deu uma entrevista antes do jogo, onde ele fala que ele explica sobre a partida, o que o Vasco pensou. E o que me incomodou muito no Felipe, aí vai minha primeira crítica para o Felipe Luiz no ano como treinador. Ele fala que se fosse ele faria a mesma coisa. E me incomodou demais. Porque se os jogadores, eles criaram uma causa contra o gramado sintético, com risco principalmente de lesão, porque eu acho assim, se você olha para a questão tática, técnica, e a gente fala, o gramado sintético muda o jogo, o gramado ruim também muda o jogo. A grama mais alta, ela também muda o jogo, mas é um gramado natural. Os jogadores entraram com um protesto contra o sintético por conta de lesão, o risco maior de lesão, de você ter um problema físico. E aí é isso, assim, aí você vê o Vasco em um momento que ele imagina que ele vai levar uma vantagem mínima sobre o adversário, ele esquece todo esse movimento de preocupação física com o atleta e escolhe o campo sintético. O Felipe Luiz, para que ele ficar bem ali como treinador, por exemplo, de fazer uma declaração mais política, ele fala, mas eu entendo eles, se fosse eu também Posso te chamar mais bravo? Se eu tivesse mais chance de ganhar o jogo no sintético, eu escolheria o sintético também. Então, mas aí você está esquecendo da questão física. Então aí você não tem direito, e você não, desculpa, que eu não vou... Sim, pode falar, fica à vontade. O jogador, ele não tem direito de protestar mais. Quando o jogador foi fazer um protesto como esse, a CBF vai falar, você não tem direito de falar. Porque quando você pensou em levar uma... Você não tem direito de reivindicar o gramado sintético, porque em um momento que você quis ter uma vantagem esportiva, você se colocou em risco. Mas, capitão, sabe por que você está falando isso? Porque você conhece os jogadores. Sim. Porque foram eles que entraram. Publicamente, os jogadores disseram que a questão era técnica. Mas é óbvio que tem essa questão que você está falando, porque você conhece os jogadores, entendeu? Sim. Porque tem estudos que dizem que não aumenta o número de lesões. Não, mas aí, Bir, não, eu discordo. Já eram jogadores mais velhos, Não, mas eu discordo porque o jogador... Ele tem que se preocupar muito mais com a questão física e aí a minha visão é que foi muito mais com essa relação de você se colocar mais em risco do que em um gramado natural. Porque a questão técnica, se você olhar para o jogo, se você olhar para o jogo de hoje, por exemplo, o jogador ele consegue exercer, ele consegue executar. Como é ter um Bruno Henrique no ataque? Qual a importância? Um pouquinho essa qualidade do Bruno Henrique, de ser decisivo. Como é ter um Bruno Henrique no ataque? Qual a importância desse jogador para você? Qual é a importância do Bruno Henrique para o Flamengo? É um jogador que chegou sem falar muito,
e continua sem falar muito e fala somente no campo, com números, com títulos, com gols, com sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe, joga em qualquer posição que você coloca ele. E clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores. E o Bruno é um deles. Então, para mim, eu que fui companheiro dele, fácil falar, mas a história, ela tá aí, diante dos nossos olhos, e é um prazer acompanhar de perto um jogador que continua fazendo história, independente aonde joga, com a idade que joga, quanto joga. Galvão Bueno, nas suas redes sociais, comentou e falou para o Flamengo com as seguintes palavras: Bruno Henrique marcou o seu, deu gol em clássico contra o Vasco e foi um golaço decisivo. Em jogo quente, em um jogo nervoso, foi se criando um clima muito terrível. Tenso como todo Vasco e Flamengo, o rubro-negro agora tem a vantagem na semifinal do Carioca. Haja coração! Então, essas palavras aqui foram de Galvão Bueno, que se pronunciou, né, sobre a vitória do Flamengo e enfatizou que Bruno Henrique dizendo as seguintes palavras que eu acabei de ler aí para vocês. Então, pessoal, Bruno Henrique, de fato, né, vocês concordam aí? É um jogador que cresce aí em clássico e não foi diferente dessa vez contra o Vasco da Gama. O jogador, que jogador, né? É esse, Bruno Henrique, então, é o cara que nesses momentos difíceis aí, ele cresce, né? O Flamengo que venceu o Vasco por 1-0 no primeiro jogo aí do Cariocão. E já é o 10º gol em clássicos, né, contra o Vasco. Isso daqui em cima do Vasco, então, é um jogador que está na pré-lista da convocação da seleção brasileira. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo não querem a convocação de nenhum jogador do Flamengo, né? Mas isso é quase impossível. Muitas pessoas estão decepcionadas, né? De fato, com a seleção brasileira, que vem mostrando um futebol aí horrível nos últimos tempos, né? Vocês que acompanham aí também o futebol brasileiro, a seleção não vem jogando em alto nível, não vem jogando bem, né? E a gente sabe que é difícil acompanhar os jogos da seleção justamente por isso, por esses detalhes, né? E tanto o Bruno Henrique como também o Wesley estão se destacando no time do Flamengo. E a consequência disso tudo, né, pessoal, é a convocação aí para a seleção brasileira, né? Não tem saída, infelizmente ou felizmente, né? Isso vai acontecer. Lembrando que não saiu ainda a convocação oficial, né, para esses jogos, né, que no acaso vai ser contra a Colômbia, né, e também contra a Argentina, né, pessoal? Olha, 2 jogos difíceis aí para a seleção brasileira. Então, esses jogadores estão aí na pré-lista e podem ser convocados, sim. E também existe a possibilidade deles não serem convocados, né, para esses jogos aí contra a Colômbia e também contra a Argentina. Eles estão mostrando um bom futebol aí pelo time do Flamengo, e o Flamengo tem um elenco muito forte, realmente vem forte essa temporada, né? E de fato o Felipe Luiz também está fazendo, né, do Flamengo jogar diferente, né? Todo mundo está elogiando a maneira do Flamengo jogar, né? Então vem se destacando também como treinador. Do ex-técnico Tite, né, que mesmo tendo um elenco tão forte, né, que vocês acompanharam aí na temporada passada, mas não conseguiu extrair aí o melhor dos seus jogadores, diferente agora, né, do Felipe Luiz, que está conduzindo um elenco poderoso como esse do Flamengo, né? Vocês viram que o Flamengo está jogando um futebol bonito, um futebol diferente, tá, gente? Então, essa é a notícia que eu quis trazer aí para vocês hoje, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, né? Isso fortalece, ajuda demais aqui o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.